Desde criança, tive muitos encontros paranormais. Na verdade, eles fazem parte das minhas primeiras memórias. Eu era muito pequena, mas ainda assim sabia que aquelas figuras não deveriam estar ali. Nem sempre sentia medo, mas mesmo assim, ia até o quarto dos meus pais, acordava minha mãe com cuidado e dizia coisas como: "Tem uma menina no meu quarto?" ou "Tem um homem estranho na cozinha?" A resposta dela era sempre a mesma: "É só sua imaginação, meu amor, volte a dormir." E assim cresci acreditando que tudo era apenas fruto da minha imaginação, mesmo quando, ao voltar para o meu quarto no escuro, o homem na cozinha ainda estava lá. Uma noite acordei e fui ao banheiro. Bem em frente à porta do banheiro ficava a sala de jantar e ao lado dela havia um arco que dava para um corredor no qual ficava o quarto dos meus pais. Era muito comum minha mãe acordar ao nos ouvir entrar no banheiro, já que a porta fazia muito barulho. Por isso não era estranho que ao sair a primeira coisa que eu visse fosse minha mãe, encostada com um braço na cadeira da sala de jantar, esperando sua vez para entrar. Mas dessa vez foi diferente. Quando abri a porta, vi minha mãe, com seu roupão branco com estampas de animais marinhos e o nome de algum destino turístico. Seu cabelo estava preso em um coque alto, como sempre, porque ela sente muito calor. Ela se parecia exatamente com a minha mãe, mas não era ela. Assim que a vi, fiquei paralisada. Ela não fez nenhum som, nem se virou para mim. Sua postura me deixou inquieta. Ela estava levemente inclinada, com o pescoço em um ângulo estranho e um ombro mais alto que o outro. Eu não conseguia ver seu rosto, e nisso senti um medo ainda mais inexplicável. Só consegui dizer em voz baixa: "Mãe, é você?" No instante em que pronunciei essas palavras, aquela coisa começou a se mover em minha direção. Seus movimentos eram antinaturais, e acho que foi isso que fez meu corpo finalmente reagir. Corri para o meu quarto, tranquei a porta com chave, pulei na cama e me escondi debaixo das cobertas. Jamais senti um medo assim. Era como se todo o meu corpo gritasse que eu estava em perigo de morte. Essa foi a primeira e última vez que a vi. Eu devia ter uns 9 anos e nunca contei a ninguém. Na verdade, passaram-se muitos anos até que um dia resolvi contar a história para minha irmã mais velha. Ela ficou boquiaberta e me jurou que tinha passado pelo mesmo. Ela disse que ao sair do banheiro de madrugada, viu aquela coisa e sentiu o mesmo medo paralisante. Assim como eu, só conseguiu correr e se esconder debaixo das cobertas. Um tempo depois, durante uma visita à casa dos nossos pais, decidimos perguntar aos nossos 2 irmãos mais novos se eles já tinham vivido algo parecido. Descobrimos que a experiência deles foi ainda pior. Eles a viram mais de uma vez, e segundo eles, aquela coisa ficava parada na porta do quarto deles. Nunca entrava, nunca fazia ou dizia nada, apenas ficava ali, imóvel. Nunca soubemos do que se tratava, o que era ou o que queria. Um dia simplesmente parou de aparecer. De certa forma, saber que isso não aconteceu só comigo me dá um pouco de tranquilidade. Mas ao mesmo tempo nos deixa confusos. O que são essas coisas? Qual é o seu propósito? Saudações a todos. Quero contar algo que aconteceu na minha família, ou pelo menos é o que acreditamos ter acontecido há muitos anos. Me dá um pouco de vergonha que isso seja público, mas suponho que são coisas pelas quais as pessoas passam sem saber, até que, de repente, uma confissão no leito de morte revela coisas que você nunca desejaria saber. Minha tia, a quem chamaremos de Hermínia, sempre foi uma pessoa muito quieta e reservada. Nós a chamávamos de tia, mas na verdade ela era irmã da minha avó. Eu gostava muito da companhia dela. Tenho preferências diferentes do que a maioria das pessoas imagina, porque sou uma pessoa com muito pelo no corpo, alto, musculoso,
mas sempre gostei de maquiagem e de homens. Ela foi a primeira da família a descobrir. Quando eu tinha 15 anos, ela me pegou me maquiando com seus batons velhos. Apesar de eu ter achado que levaria uma bronca, aconteceu o oposto. Ela me abraçou e disse que me amava do jeito que eu era e que, se algum familiar dissesse algo contra mim, daria uma surra como nunca. Quando descobriu, minha mãe não me quis mais em casa. Meu pai não sabia como reagir e tia Hermínia foi quem me aceitou em seu lar. Cuidei dela por muitos anos. Ela nunca falou claramente sobre isso, mas acho que queria que eu estivesse por perto porque era igual a mim. Ela gostava de se vestir com roupas masculinas, embora usasse maquiagem. Ela nunca teve filhos. Casou-se apenas uma vez com um homem que morreu poucos meses depois da união. Foi só em seus últimos dias, já com demência senil, que começou a me contar partes da história que agora vou compartilhar com vocês. São coisas que aconteceram há muito tempo, e minha família já nem me procura mais, além de nunca terem aceitado quem eu sou. Eles ficaram furiosos porque ela me deixou suas propriedades e outros bens. Os primeiros detalhes que ela me contou foram de quando ficou noiva daquele homem. Ela tinha 16 anos e seus pais haviam arranjado tudo para que se casasse com o açougueiro do povoado. Naquela época, havia uma grande escassez de animais, porque uma seca deixou muitos fazendeiros com pouco gado e até os porcos foram afetados. Mas, estranhamente, Fernando sempre tinha carne suficiente para todos os clientes. Algumas pessoas reclamavam que, às vezes, a carne tinha muitos nervos ou estava meio dura, mas no fim das contas era o que havia disponível, então ninguém se importava tanto. Nesse cenário, Fernando, que era uns 20 anos mais velho que Hermínia, era o melhor partido do lugar. Era viúvo e não teve filhos com sua falecida esposa. Embora houvesse mulheres mais próximas da idade dele, ele se encantou por Hermínia e negociou o casamento com o pai dela. As núpcias aconteceram sem muito alarde, já que minha tia, desde muito jovem, sabia que não gostava de homens. Sempre pensou que a ideia de ter filhos não era para ela, não porque não gostasse de crianças, mas porque o contato com homens a aterrorizava. Mas naqueles tempos, não havia muito o que fazer além de suportar e seguir as tradições. Um mês depois do noivado, aconteceu o casamento. Hermínia teve que suportar a noite de núpcias, pois o homem bebeu tanto que seus instintos falharam e ele acabou dormindo em cima dela sem sequer despí-la. No dia seguinte, ela fingiu que tudo havia acontecido normalmente e o sujeito a deixou em paz por um tempo, esperando ver se ela engravidava ou não. Foi nesse período que Hermínia começou a notar coisas estranhas na casa e no açougue. O marido sempre preparava comida em excesso, cozinhava aveia em grandes quantidades apenas para os dois e não a deixava se aproximar de um cercado coberto que havia em uma parte do terreno. Ele dizia que os porcos ali eram muito agressivos e poderiam machucá-la, ainda mais estando grávida. Naquela época, os homens eram meio desatentos e ela conseguiu convencê-lo de que estava grávida e que ele não poderia tocá-la. Ela pensou que isso ao menos lhe daria alguns meses de paz, até que ficasse óbvio que não esperava um filho. Além dessa proibição estranha, todas as noites ele saía para abater um dos animais que soltavam gritos horríveis. Tia Hermínia poderia jurar que os sons eram humanos. Depois, ele cortava a carne em pedaços para vender no dia seguinte. Ele justificava dizendo que dessa forma a carne se conservava melhor no calor. Ela não pensou muito nisso, pois estava mais preocupada em encontrar um jeito de fingir que sua barriga estava crescendo, para que ele não desconfiasse. Depois do primeiro mês, Hermínia já conhecia bem a rotina do marido, e sua curiosidade acabou falando mais alto. Ela queria ver os misteriosos animais que ele mantinha no cercado, e aproveitou um dia em que ele saiu para vender carne no povoado. Ela já havia analisado a propriedade e percebeu que não havia água suficiente para criar porcos. Sua família sempre teve esses animais e gado, então ela sabia bem o que era necessário para isso. Além disso,
Nunca ouviu ali os sons típicos dos porcos, nem viu ninguém limpando os dejetos ou qualquer outro cuidado normal de criação. Ela caminhou silenciosamente até a estrutura. Tentou encontrar uma forma de abri-la, mas o cadeado era enorme. Então começou a dar a volta no cercado. Foi nesse momento que escutou vozes dentro falando baixinho. Ela conseguiu distinguir vozes de homens e mulheres, e até alguns soluços. Isso despertou ainda mais sua curiosidade, então procurou alguma fresta para espiar o interior escuro daquele lugar. O que viu a horrorizou completamente. Através de um buraco na parte de trás do curral, ela viu que dentro de algumas enormes jaulas de madeira havia um monte de pessoas. Eram pelo menos 5. Todas pareciam sujas e esqueléticas, pois não queriam comer ou não eram alimentadas o suficiente. Ela viu 2 mulheres e 3 homens. Sua prisão era pequena demais para que pudessem se mover, e era evidente que seus corpos doíam. Então, os olhos da tia Hermínia avistaram algo que a fez gritar involuntariamente, sem conseguir se conter. No fundo daquele pesadelo, um corpo estava pendurado de cabeça para baixo. Era claro que o haviam deixado ali para sangrar até a morte, pois ainda escorria um fio de sangue por seu corpo. Exatamente como fariam com um animal que seria trabalhado rapidamente. O tempo que levaria para seu marido voltar da venda era o mesmo tempo que ele usaria para preparar a próxima rodada de mercadoria. Ao ouvir seu grito, as pessoas dentro das jaulas primeiro se assustaram e se calaram para evitar serem descobertas. Depois perceberam que reconheceram uma voz diferente da do carniceiro e, desesperadas, perguntaram se ela poderia tirá-los dali. Ela não fazia ideia do que fazer, então correu para casa, trancou-se no quarto e chorou sem parar até calcular que seu marido já estaria por perto. O homem não a deixava cozinhar, então ela o esperou à mesa como ele havia mandado. Logo ele tirou de uma bolsa um pedaço de carne ensanguentada e sorriu, dizendo que aquele dia eles comeriam bem, pois havia sobrado aquela peça. Antes de ir morar com ele, tia Hermínia teria ficado feliz com isso. Ela gostava de carne como a maioria das pessoas, e em sua casa era um verdadeiro luxo que raramente podia se dar. No entanto, desde que morava com ele, tinha consumido aquela maldita comida todos os dias. Só de pensar nisso, seu estômago revirou. Ela fingiu estar enjoada por conta da gravidez e disse que naquele dia comeria apenas feijão, queijo e arroz. Seu marido deu um tapinha em suas costas e a deixou em paz, enquanto ele se lambia de fome. O dia seguiu como sempre. Depois de comer, ele ia até o curral por um tempo e depois voltava para dormir com ela. Mas naquela noite minha tia não conseguiu pregar os olhos. O pensamento funesto de como a esposa anterior dele havia morrido em circunstâncias misteriosas não saía de sua cabeça. Nunca encontraram o corpo dela, nem nada que levasse até ela. Ele disse que ela havia caído em um desfiladeiro durante um de seus ataques de histeria, e ninguém questionou mais nada. Ela se perguntava o que aconteceria quando ele descobrisse a verdade, que ela não estava esperando um filho dele. E então tomou uma decisão. Era ele ou ela? E definitivamente tia Hermínia não era do tipo que deixaria os outros viverem enquanto seu corpo se tornava comida para os vermes. Na manhã seguinte tudo ocorreu como de costume, mas dessa vez ela levou consigo um martelo, disposta a quebrar o cadeado. Ela sabia que aquele era o único momento em que poderia agir. Seus músculos eram fortes, mas ela era pequena, então precisou dar várias marteladas no ferro até que ele cedesse. Uma vez dentro daquele cenário de pesadelo, ela viu de perto o cadáver de uma das mulheres que estava viva no dia anterior. Ela ali já estava sem pele. Suas órbitas brancas pareciam 2 ovos cozidos. O rosto ainda tinha pele, o que tornava a musculatura exposta a algo ainda mais grotesco. Na mesa estavam os ossos de 2 pessoas. Pelo menos era o que ela achava, pois 2 crânios abertos de par em par
mostravam que até os miolos haviam sido retirados. Outras partes do corpo, obviamente humanas, estavam entre os restos descartados. Pés, mãos, olhos, línguas, pele, tudo em um estado inicial de putrefação que a fez se sentir no inferno. Ela ouviu os gemidos fracos dos 4 que ainda estavam vivos e correu até eles. Seus olhos estavam tomados pelo desespero, tornando seus rostos ainda mais maníacos. Hermínia queria libertá-los imediatamente, mas sabia que sozinha não poderia enfrentar seu marido. Então propôs um acordo. Os libertaria com a condição deles atacarem seu esposo assim que as jaulas fossem abertas. As pessoas imploraram, dizendo que não podiam enfrentar aquele demônio, mas Hermínia os encarou com a mesma desesperança que eles tinham para sair dali. Ou a ajudavam, ou seriam vendidos no dia seguinte. Aceitaram e ela ficou ao lado deles em silêncio. Entregou os facões que encontrou na casa e esperou Fernando voltar para ver o que estava acontecendo. Como era de costume, perto do meio-dia ele já estava em casa. Ele chamou por Hermínia e, ao ver que ela não estava em lugar nenhum, correu para o curral. Assim que percebeu que estava aberto, ficou louco e escancarou as portas daquele lugar que era o verdadeiro inferno, segundo minha tia. Com a força que a adrenalina e o desejo de sair daquele chiqueiro com vida lhes davam, aquelas 4 pessoas esquálidas saíram das jaulas como doidos. Com raiva começaram a cravar as facas que Hermínia lhes havia dado. Em poucos minutos, já o haviam reduzido a um monte de carne esmagada. Minha tia dizia que o cheiro era terrível. Era uma mistura do odor dos dejetos humanos com o da carne dilacerada e aquele cheiro que os seres humanos exalam quando sentem medo profundo. Aquela coisa com o fedor de vinagre, de estresse, de dor, de tudo o que tentamos evitar. Os prisioneiros não perderam tempo e correram dali como almas levadas pelo diabo. Foi então que o coração da tia voltou a bater. Ela se levantou do fundo do estábulo onde havia se escondido e viu o cadáver daquele desgraçado. Ela começou a limpar o estábulo como pôde, cavou um buraco para enterrar o que restava dos corpos de suas vítimas e, para ele, encontrou uma maneira de cortá-lo de forma que parecesse que algum animal o havia mordido. Depois foi ao povoado, coberta de sangue e chorando, dizer na delegacia que seu marido estava morto, que seus porcos o haviam atacado. No começo, os policiais duvidaram de seu testemunho, mas ao vê-la tão jovem e de aparência tão frágil, não pensaram que ela pudesse ter cometido tamanha brutalidade sozinha, e todos sabiam que naquela parte do povoado não havia ninguém além dos dois. Imediatamente os oficiais foram até a casa. Viram a cena, as jaulas destruídas, o homem jogado no chão em estado lamentável, e não tiveram outra opção senão acreditar nela. Naquela época, as ciências forenses não estavam muito avançadas, e menos ainda em vilarejos distantes dos centros urbanos e das grandes cidades. Como era sua esposa e única parente, Hermínia ficou com tudo o que era do homem. Com o passar dos anos, e já acumulando uma boa fortuna desde os 16 anos, foi construindo sua vida como queria. De certa forma, teve sorte, pois conseguiu abrir negócios e alcançar lugares que para muitas mulheres de sua época seriam proibidos. Ela se sentia feliz por ser uma mulher que havia se feito por conta própria e não quis voltar para sua casa. Embora, como jovem viúva, pudesse ter feito isso, significaria que seu pai ficaria encarregado de tudo o que ela havia herdado, e ela não estava disposta a permitir que o homem que praticamente a havia vendido tirasse dela algum bem. Todo esse episódio deixou uma marca nela que jamais desapareceu. Mesmo aos 90 anos, em seus últimos dias, ela pedia perdão por ter consumido carne humana, ainda que não tivesse a intenção de fazê-lo. Moramos no 10º andar em um apartamento que conseguimos comprar depois de juntar os créditos do meu marido e os meus. Nesta torre, há 4 apartamentos por andar, e imediatamente nos demos muito bem com os moradores do apartamento em frente ao nosso. Quando saímos para tomar café da manhã na varanda,
sempre encontramos os vizinhos fazendo o mesmo. Embora as varandas estejam separadas por uns 4 metros e haja um vão entre elas, conseguimos conversar e trocar saudações. Eu não me aproximo da beirada porque tenho muito medo de altura, mas apesar disso, a varanda se tornou um dos meus lugares favoritos. Até que comecei a ouvir sobre uma lenda, se é que podemos chamá-la assim. É algo que dizem aparecer em todos os apartamentos voltados para a rua, algo que pode ser visto nas varandas. A primeira vez que ouvi falar disso foi quando eu estava montando minha bicicleta no estacionamento. Ouvi uma idosa conversando com o segurança e em várias ocasiões os dois mencionaram essa frase, o senhor das varandas. Eu não queria ser fofoqueiro, mas no fim das contas foi impossível não escutar. Assim que a velhinha foi embora, pedi ajuda ao segurança só para ter um pretexto para falar com ele e perguntar: Ei, o que é isso de o senhor das varandas? Ah, não se preocupe com isso, depois você vai ver. Ele disse isso como se estivesse falando do homem que vende água ou das pessoas que fazem a manutenção do prédio. Insisti na pergunta, e ele foi bem claro ao dizer que nada do que ele me contasse soaria crível. Já aprendi minha lição, não conto nada para ninguém até que venham me perguntar, porque depois dizem que estou louco. Até a senhora que estava conversando comigo agora, quando chegou ao prédio, quis que me demitissem, porque eu, sendo burro, tentei avisá-la. Depois ela me acusou de ser eu quem estava pregando sustos nela. Não insisti mais no assunto, pois o segurança já parecia incomodado ao lembrar daquilo, e para falar a verdade, eu também não me prendi ao assunto. Naquela mesma manhã acabei esquecendo, saí de bicicleta e à tarde levei minha esposa ao aeroporto. Passei a semana seguinte sozinho no apartamento, muito tranquilo, se não fosse por um som que me acordava todas as noites, sempre às 3 da manhã. Ouvia como se alguém tentasse abrir a porta da varanda por fora. Como não temos TV no quarto, eu dormia na sala. Eu fico jogando videogame até pegar no sono, como sempre faço quando estou sozinho no apartamento, então a porta da varanda ficava às minhas costas. Eu me levantava, ia verificar e nunca via nada de estranho. Isso não teve importância alguma naquele momento, porque sempre assumi que era o vento e achei normal. Até que algo aconteceu. Algo que me fez enxergar tudo de forma diferente em retrospectiva. Algo que aconteceu semanas depois, quando minha esposa já estava de volta em casa. Em uma noite comum, ela se levantou para pegar água. Eu nunca me esqueço de encher sua garrafa antes de dormir, mas daquela vez não enchi. Então ela se levantou. Ouvi e senti o movimento dela na cama, e então ouvi seu grito. O grito vinha da sala, então levantei-me correndo e a vi parada no corredor. Ao fundo vi a porta da varanda aberta. Ela não parava de gritar que havia alguém ali, que tinha visto alguém entrando. Corri para verificar, me lembrando de tudo que tinha ouvido nos dias anteriores, quando eu estava sozinho. Fui até a varanda e olhei ao redor, mesmo sendo impossível que alguém tivesse chegado ali. Não havia como escalar até ela, nem de cima, nem da varanda de baixo e nem da dos vizinhos. Simplesmente não havia como. Naquele momento, meu vizinho saiu para a varanda dele e me perguntou se estava tudo bem. Respondi que minha esposa tinha acabado de ver alguém ali, mas que eu não fazia ideia de como essa pessoa poderia ter chegado. Notei que ele tentou manter um tom calmo para me tranquilizar. Mas quando falei que a porta tinha sido aberta, a expressão dele mudou. Ele apenas me disse para trancar bem a porta. Em seguida, ele fez o mesmo com a dele. Minha esposa e eu descemos para falar com o segurança. Ela saiu para a rua como se quisesse olhar o prédio de fora, como se tentasse encontrar uma explicação. Eu fiquei conversando com o segurança, e ele me levou até uma entrada escura sob a rampa do estacionamento. "Olhe aí dentro", disse ele. Olhei. Era um buraco estreito e escuro que ia se tornando cada vez menor, até formar uma abertura minúscula por onde mal caberia um gato pequeno. Eu não acredito nisso e nunca vi nada.
mas dizem que ele sai daí. O segurança continuou. Meu colega que trabalhava aqui antes de mim disse que ouviu do próprio arquiteto do prédio que o que sai daí é algo que protege este lugar, algo que nos mantém seguros. Eu sei, disse ele me olhando sério. Sei que parece ridículo, e sei que ninguém acredita nisso até ver, até topar com ele nas varandas. Não quis contar nada para minha esposa, mas ela acabou descobrindo sobre essa crença através de uma vizinha. Minha esposa percebeu que aquilo de que falavam era exatamente o que ela tinha visto. E mesmo sendo cética, mandou instalar uma cortina preta cobrindo toda a varanda. Quando vamos dormir, ela abaixa completamente a cortina. Ela também trocou a porta e colocou uma trava de segurança. Uma trava como as de portas que dão direto para a rua. O homem que a instalou até nos disse que não era necessário um tipo de tranca tão reforçada para uma porta de varanda. Eu ainda não o vi, mas esse acontecido continua habitando meus pesadelos. Tenho 23 anos e estou na faculdade. Isso aconteceu há cerca de um mês, quando o inverno estava começando por aqui. Durante as férias de inverno da faculdade, passei a maior parte do meu tempo livre fazendo entregas pelo Uber Eats para ganhar um dinheiro rápido. Nesse dia, eu já tinha feito algumas entregas mais cedo, mas à noite fiquei entediado novamente e decidi sair para mais algumas. Era por volta das 21 horas. Peguei um pedido grande com 2 sacolas cheias de comida e comecei a seguir para o endereço. Era um bairro onde eu nunca tinha estado antes. O caminho me levou por ele, descendo uma longa estrada sinuosa com casas normais até chegar ao fundo do bairro. Parecia uma rua sem saída, mas as direções diziam que era em frente. Conforme me aproximei do final, meus faróis iluminaram um pequeno portão de madeira com números nele. Eles combinavam com o endereço da minha entrega, mas era estranho. Nenhuma das outras casas tinha portões, todas ficavam diretamente na rua, mas essa parecia ter uma longa entrada particular. Saí do carro e abri o portão. Não havia cadeado nem nada, então apenas empurrei e ele abriu. Voltei para o carro e dirigi por essa estrada larga de pedras através de algumas árvores, até chegar a uma única casa no final. Definitivamente era mais antiga que as outras, toda de madeira e meio pequena. Era exatamente onde o GPS dizia que deveria estar. Saí do carro com o pedido. Deixei o motor ligado para que os faróis iluminassem a frente da casa, pois nenhuma das luzes estava acesa. Porém, a porta da frente estava escancarada. Quando cheguei à varanda, pude ouvir o quão silencioso estava lá dentro. Era um pedido grande, mas parecia que ninguém estava em casa. No entanto, isso não era da minha conta. Comecei a colocar as sacolas no chão quando uma voz chamou de algum lugar no andar de cima. Ei, só traz aqui em cima para mim, amigo. Havia uma escada bem ao lado da entrada, mas estava tão escuro lá dentro que eu não conseguia ver o topo. Tolamente dei alguns passos para dentro. Boa, garoto, eu pego de você bem aqui em cima. A voz veio diretamente do topo, daquela parte escura onde eu não conseguia enxergar nada. A quietude e o silêncio da casa me deixaram cada vez mais desconfortável. Quando me aproximei dos degraus, despertei e dei um passo para trás. Larguei a comida na varanda no caminho para fora e corri de volta para o carro. Não sabia o que fazer depois disso, então apenas fui para casa e não contei a ninguém sobre isso. Alguns dias depois, porém, pesquisei o endereço e com certeza ele não deveria estar ocupado. Era uma casa abandonada pertencente ao Estado. O que estava me esperando no topo daquela escada é algo que estou feliz por nunca ter descoberto.
Estou namorando com a Nick há 3 anos. Tudo começou de forma inocente. Comentei em um dos stories dela no Instagram e começamos a conversar a partir daí. Eventualmente consegui o número dela e depois o Snapchat. E depois de uma semana nos encontramos pessoalmente. Começamos a sair logo após as festas de fim de ano. E o Dia dos Namorados já estava se aproximando. Era bom ter começado a conversar com uma garota nessa época, para não ter que lidar com o peso de estar sozinho nessa data tão irritante. Mas conforme o Dia dos Namorados se aproximava, e Nick e eu já tínhamos saído algumas vezes, ela me confidenciou que estava lidando com uma situação de perseguição. O nome do homem era Thomas, um cara alguns anos mais velho que ela, que estudava na mesma faculdade que ela. Eles se conheceram em uma aula durante um trabalho em grupo, e ele a seguiu pelo campus algumas vezes. Ela nunca envolveu a polícia, o que era estranho, especialmente depois de saber que esse cara descobriu onde ela morava e enviou várias mensagens assustadoras que ela ignorou. Ela disse que nunca bloqueou o número porque queria ver até onde ele iria. Quando perguntei por que ela estava me contando isso agora, ela disse que era porque ele tinha começado a entrar em contato com ela novamente, especificamente por causa do Dia dos Namorados. Como você pode ver, ele começou a intensificar as mensagens conforme o dia se aproximava. Ela continuou ignorando e deixando as mensagens se acumularem, mas ele levou isso para outro nível quando deixou uma caixa de chocolates na porta da casa dela. Ela sabia que era dele porque ele mandou uma mensagem logo depois. Espero que goste do presente que deixei para você. Foi nesse momento que ela decidiu acabar com isso e respondeu com uma longa mensagem que, por privacidade, não compartilharei. Mas, em resumo, ela disse que ele precisava de ajuda e que estava namorando alguém, então ele deveria deixá-la em paz. Hoje em dia, há várias maneiras de descobrir o endereço de alguém, mas ela estava assustada com a possibilidade dele ter descoberto isso, a seguindo até em casa um dia. Fiz o possível para garantir a ela que eu não deixaria ele fazer nada contra ela. Avançando alguns dias, Nick me mandou uma captura de tela preocupante. Era uma mensagem de um número desconhecido, perguntando se o cara com quem ela estava saindo era eu. Ele escreveu meu nome. Agora eu estava envolvido. Isso me deixou bem desconfortável. Até aquele momento, tudo o que eu sabia sobre esse cara era que ele era um perseguidor, que possivelmente havia seguido minha namorada até em casa, e agora estava mandando mensagens de números falsos mencionando meu nome. A situação estava chegando a um ponto crítico, e Nick estava prestes a chamar a polícia se isso não parasse. O Dia dos Namorados caiu numa sexta-feira naquele ano. Nick e eu saímos para jantar em um restaurante elegante à beira da água. Escolhemos uma mesa ao ar livre porque o clima estava agradável. Enquanto comíamos, ambos notamos um homem sentado em um banco do lado de fora da área do restaurante, perto do estacionamento. Ele usava um boné puxado para baixo, como se estivesse tentando se esconder. Nick brincou. E se esse for o Thomas? Nós rimos, mas então ele inclinou ligeiramente a cabeça na nossa direção quando percebeu que estávamos olhando para ele. Logo em seguida, desviou o olhar rapidamente e segundos depois se levantou e foi embora. Naquele momento começamos a questionar seriamente as chances de aquilo realmente ser ele. Mas, depois de alguns minutos, mudamos de assunto e aproveitamos o restante do jantar. Depois ainda queríamos passar mais tempo juntos, afinal era Dia dos Namorados, mas os pais dela estavam em casa. Como eu estava sozinho em minha casa alugada, decidimos ir para lá. Estávamos no sofá ficando mais íntimos quando Nick se afastou de repente e perguntou: "O que foi isso?" Eu também tinha ouvido. Era algo vindo do quintal. "Quer que eu vá ver?" perguntei. Ela assentiu com a cabeça. Saí para o pátio dos fundos, esperando que fosse apenas algum animal assustado com a minha presença. Calcei meus chinelos e andei pelo quintal, procurando algo que pudesse ter caído. Então, encontrei o que fez o barulho. A pilha de cadeiras de fita, que estava encostada na casa,
havia sido derrubada. Não havia vento naquela noite, então aquilo não teria caído sozinho. Olhei em volta para as plantas que cercavam o quintal e então, como se meu cérebro tivesse instantaneamente detectado algo errado, foquei minha visão em uma silhueta alta atrás das árvores. Meu pescoço se inclinou para frente enquanto eu tentava enxergar melhor. Dei alguns passos à frente e foi quando tive um momento de puro choque ao perceber que era alguém parado ali. Ele percebeu que eu o vi. "Quem está aí?" perguntei. O cara começou a sair com tanta pressa que interpretei como uma ameaça, como se estivesse prestes a avançar contra mim. Aproveitei a oportunidade para derrubá-lo no chão, enquanto ele ainda estava preso nos galhos e folhas. Gritei várias vezes para ele ficar no chão. Chamei Nick até que ela saísse e disse para ligar para a polícia. O homem no chão se debatia e tentava se soltar algumas vezes, mas eu o mantive sob controle. Quando Nick saiu, ainda ao telefone com a polícia, perguntei se era o cara. Ela arregalou os olhos e exclamou: "Meu Deus, sim." Era o bendito Thomas, o cara que vinha perseguindo e assediando ela. Naquele momento me dei conta de algo ainda mais assustador. Ele estava vestindo a mesma cor de camisa que o homem de boné no restaurante. A polícia chegou à casa, o algemou e ele foi preso por invasão de propriedade. Aproveitando a oportunidade, Nick mostrou aos policiais todas as mensagens obsessivas e ameaçadoras que ele havia enviado. Como ele já estava sendo preso, Nick também prestou queixa por perseguição e assédio. No final, ele foi condenado a pagar uma multa e recebeu uma contravenção penal. Nick conseguiu uma ordem de restrição contra ele, e agora, se ele tentar contatá-la novamente, será preso imediatamente, caso eu não mate ele antes. Felizmente, pelo menos ele parece ser esperto o suficiente para não ter tentado mais nada depois disso. Toda vez que me lembro disso, a mesma pergunta vem à minha mente. O que era aquilo que vi no deserto naquela noite? Vou contar para vocês o que aconteceu em dezembro de 2019, quando tive minha última prática de campo na Faculdade de Geologia do México. O destino era um local isolado antes de chegar a Ures, um terreno enorme, propriedade de um fazendeiro que costumava emprestar suas terras para esse tipo de atividade. O lugar ficava literalmente no meio do nada. Para que tenham uma ideia, depois de sair da estrada principal, era necessário percorrer um caminho de terra por cerca de 2 horas. A paisagem era composta por colinas áridas, extensos campos com arbustos e poucas árvores, como mesquites e palofierros, que se agrupavam principalmente perto dos leitos secos dos rios. Foi ao lado de um desses riachos secos que montamos nosso acampamento. Éramos 30 estudantes, divididos em equipes de 5, cada uma com uma área designada de vários quilômetros quadrados. Isso significava que, durante o dia, raramente cruzávamos com os colegas de outros grupos. No primeiro dia, aconteceu algo que na época passou despercebido, mas agora percebo que não deveria ter sido ignorado. Meus colegas e eu estávamos subindo uma pequena colina quando alguns vaqueiros passaram por perto, tocando o gado com a ajuda de 2 cães. Era meio-dia, e apesar de ser dezembro, o sol queimava sem piedade. Um dos meus colegas disse que precisava subir um pouco mais para urinar. Ele se afastou do grupo e voltou pouco depois com uma expressão estranha. Não sei dizer se era medo, mas ele parecia confuso. Ele contou que, enquanto estava lá, viu algo se mover entre a vegetação. Eram pernas brancas, longas, muito altas, que cruzaram rapidamente à sua frente, mais rápido do que qualquer vaca faria. Talvez fosse um dos cães dos vaqueiros, disse ele, tentando minimizar o ocorrido. O comentário ficou por isso mesmo. Ninguém deu muita importância e seguimos com nossas atividades. 4 dias depois, a rotina do acampamento já estava estabelecida. Acordávamos ao amanhecer,
Caminhávamos sob o sol escaldante, anotávamos observações, coletávamos amostras e voltávamos à tarde para descansar junto à fogueira. Naquela noite, exausto e coberto de poeira depois de dias sem banho, lembro-me que estava sentado perto da fogueira de outro grupo. Conversava com um colega. Na verdade, mais murmurávamos do que falávamos, enquanto o cansaço nos vencia aos poucos. Muitas vezes, acabávamos dormindo assim. Em determinado momento, minha visão se perdeu no horizonte, enquanto observava a colina bem à nossa frente. Sua silhueta mal se distinguia contra o céu noturno. Mais perto de nós ficava o riacho seco, com sua vegetação densa e escura. Foi então que vi duas pernas brancas e longas, parecidas com as traseiras de uma vaca, mas muito, muito mais altas. Moviam-se com passadas longas e desapareceram em questão de segundos por trás da vegetação. O movimento foi de norte a sul. Pisquei, atordoado, e quase imediatamente perguntei ao meu colega: "Você também viu isso?" Mas ele não tinha olhado naquela direção. Então o meu colega, que havia visto as pernas no primeiro dia, se aproximou e, quando contei o que vi, ele fez uma expressão de espanto. "Ei, foi exatamente isso que vi, mas só consegui enxergar as pernas." O ambiente ficou completamente silencioso e ninguém disse muita coisa depois disso. O mais estranho foi que, logo em seguida, os coiotes começaram a uivar. Primeiro, eram uivos dispersos, como se estivessem se comunicando entre si, porém esses uivos vinham exatamente da direção para onde aquelas pernas correram. Depois, os uivos viraram rosnados. Parecia que os coiotes estavam brigando com algo que os tinha irritado muito. Não sei como explicar, porque não é algo lógico, apenas um pressentimento, mas ao ouvi-los, algo dentro de mim dizia que os coiotes não estavam brigando entre si. Sempre busquei explicações lógicas quando algo estranho acontece comigo. Por isso, desta vez, penso que talvez fosse uma vaca perdida na noite, embora as pernas fossem muito altas. Ou talvez, por mais improvável que pareça, fosse um avestruz que escapou de alguma fazenda próxima onde criam essas aves. Todavia, no fundo, eu sei que os avestruzes não têm pernas assim. Não importa quantas vezes eu pense nisso. Não importa quantas vezes eu repasse a cena na minha cabeça. Não consigo ignorar o que vi. Aquela coisa se movia sobre duas pernas e era alta. Alta o suficiente para que a pouca luz que passava pela vegetação iluminasse apenas suas coxas, mas nada acima disso. Depois de 10 dias de campo, nada estranho voltou a acontecer. De qualquer forma, se algum dia vocês tiverem que fazer uma prática de campo, seja onde for, nunca se afastem do seu grupo. E evitem a todo custo sair sozinhos para fazer suas necessidades longe do acampamento quando todos já estiverem dormindo. Acreditem em mim, é melhor assim.